Muito obrigado, presidente. Cumprimentando Vossa Excelência e cumprimentando a todos os colegas, eu peço a Vossa Excelência que some o meu tempo de líder ao tempo de discussão. Eu quero me manifestar, presidente, sobre o que testemunhamos no dia de hoje. Hoje acordamos para descobrir que a inversão de fatos se tornou uma política de governo. Em artigo no jornal O Estado de São Paulo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, faz uma negação profunda da realidade. Nega os fatos, inverte aquilo que se observa no Brasil de hoje. Ele nega o racismo estrutural que, lamentavelmente, é uma chaga do nosso país. Ele nega os ataques que o governo tem feito às instituições brasileiras todos os dias. Ele chama isso de exageros retóricos do presidente, ou algo parecido, o que é uma profunda distorção da realidade. O presidente da República não tem exageros retóricos. Ele comete crimes contra a Lei de Segurança Nacional e crimes de responsabilidade todos os dias, insuflando o ódio da população brasileira contra o Judiciário, contra o Congresso Nacional, contra a imprensa, contra a própria democracia. E o vice-presidente da República pinta uma cena do Brasil como se estivesse tudo bem. E no domingo passado, as pessoas tivessem decidido sair às ruas para depredar o patrimônio público ou privado e para atacar a democracia. É o contrário. Quem ataca a democracia todos os dias, quem tenta destruir todos os dias a democracia é o chefe do vice-presidente da República. Ao negar essa realidade, Bolsonaro e Mourão tentam fazer crer que a responsabilidade das mortes, dos 30 mil mortos pelo coronavírus, esse número escandaloso de mortos no Brasil, é culpa do destino. As pessoas iam morrer de qualquer jeito, e não da sua irresponsabilidade e do péssimo governo que ele comanda. Quanto às manifestações do domingo passado, primeiro, não foram convocadas por qualquer partido ou ator político. Nós temos estimulado que as pessoas fiquem em casa, ao contrário do presidente, porque nós tememos os efeitos da disseminação da pandemia. Não apoiamos qualquer ato de ataque ao patrimônio público ou privado, qualquer ato de depredação. Condenamos esses atos. Não aceitamos qualquer ataque aos símbolos nacionais ou a qualquer instituição da nossa República, como o presidente da República faz todos os dias. Agora, o presidente da República está levando as pessoas ao seu limite. As pessoas que saíram no domingo saíram porque não suportam mais ver as ruas ocupadas por aqueles que atacam as instituições e querem implantar uma ditadura no Brasil. Foi isso que aconteceu. E as torcidas organizadas decidiram tomar essa iniciativa e assim fizeram. Isso demonstra o ponto a que o presidente da República está levando o país. Nós não apoiamos qualquer ato de depredação, qualquer ato de violência ou qualquer ataque aos símbolos nacionais, como a própria bandeira nacional. Mas quem está estimulando isso, quem está incentivando isso, quem está provocando isso, é o próprio presidente da República com o seu plano, levado de forma metódica, todo dia, de levar todos ao limite, de testar as instituições, de tentar intimidar, de tentar ameaçar, como no fundo o artigo do vice-presidente da República deixa no ar uma ameaça velada, dizendo que se continuarem as coisas desse jeito, os custos podem ser mais altos. Evidentemente que o que está por trás é aquela interpretação maliciosa e inconstitucional e vergonhosa do artigo 142 da Constituição, que não dá qualquer respaldo à intervenção militar, como o Procurador-Geral da República teve que corrigir recentemente de uma fala sua a um entrevistador de uma televisão brasileira, esclarecendo que não há possibilidade de se aplicar o artigo 142 da Constituição para justificar intervenção militar. Essa é mais uma das manipulações que Bolsonaro e seus apoiadores tentam implementar. E o vice-presidente da República, além de deixar por trás essa ameaça, além de atacar os jornalistas, aliás, nós da oposição
com alguns outros partidos que não integram a oposição, fizemos hoje um ato belíssimo em defesa da liberdade de imprensa, com o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, com a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, com a Federação Nacional dos Jornalistas e vários jornalistas, como o jornalista Thales Faria, a jornalista Cristina Serra, Edson Sardinha, entre outros vários grandes jornalistas, que se manifestaram em defesa da liberdade de imprensa que está sendo atacada e ameaçada pelo presidente da República. A inversão dos fatos, a inversão da verdade, a distorção da realidade é, hoje, uma política do governo Bolsonaro praticada por ele e agora também pelo vice-presidente da República. Exemplo claro dessa inversão é a negação do racismo estrutural que consta do artigo do vice-presidente da República. Vice-presidente, o Brasil, lamentavelmente, é um país ainda estruturalmente e institucionalmente racista. Basta o senhor olhar qualquer estatística de qualquer pesquisa. Aproveito e cumprimento o deputado Valmir Assunção pela manifestação contra a manifestação do presidente da Fundação Palmares. São os negros os que mais morrem. Recentemente, essa explosão de protestos nos Estados Unidos que tem ocorrido, isso se deu na sequência de um assassinato covarde de um homem negro nas ruas e na frente das câmeras de todo o país. Aqui no Brasil, no meu estado do Rio de Janeiro, há pouco mais de 2 semanas, um garoto de 14 anos foi morto dentro de casa, com um tiro nas costas de fuzil, sem ter qualquer relação com qualquer tipo de crime. Uma criança que estava em casa e cujo depoimento do pai fez a nós todos chorarmos. Isso tem que acabar no Brasil. Por essa razão, o PSB foi ao Supremo e ajuizou a DPF 635, sob a relatoria do ministro Fachin. Nós temos a esperança de interromper esse extermínio da juventude negra que ocorre no estado do Rio e no Brasil inteiro. Mas o vice-presidente nega essa realidade. É como se ela não existisse. É como se nós vivêssemos uma democracia racial, que há muito tempo já foi desconstruída por todos os pesquisadores. É triste que o Brasil seja racista, mas é importante reconhecer que o nosso país ainda é um país racista para podermos curar essa chaga e corrigir os graves problemas de desigualdade racial também que existem no Brasil. Vidas negras importam. Os negros não estão conseguindo respirar nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Essa última frase de George Floyd é uma frase muito dura e muito séria, e ela se aplica, infelizmente, ao país também. É claro que nós não queremos que a reação a isso seja também uma reação violenta. Nós do PSB defendemos sempre a saída pela democracia, pelo diálogo, pela tolerância, e não aceitamos a saída violenta. Não é esse o caminho. Mas quem está estimulando esse caminho no Brasil é o senhor presidente da República, que fala, no fundo, sempre com uma agressividade marcante e que, no fundo, legitima as ameaças e as agressões que os seus apoiadores fazem contra todos os outros. Senhor presidente, nesse plenário em que Vossa Excelência está fisicamente agora, em que nós todos estamos virtualmente, Ulisses Guimarães proclamou a Constituição de 88, dizendo: temos ódio e nojo da ditadura. Lamentavelmente, hoje nós temos um presidente da República que, com todos os seus atos, diz o tempo inteiro ter ódio e nojo da democracia. Mas ele representa uma minoria no Brasil. Uma minoria que, na última pesquisa de opinião feita, não supera 8%, 9% dos brasileiros. 83% dos brasileiros declararam não aceitar qualquer retrocesso autoritário, qualquer ataque à democracia, qualquer fechamento de instituição. E não pense o presidente da República que nós não percebemos que os ataques dele hoje são ao Supremo. Aliás, aproveito para me solidarizar com o ministro Celso de Mello e não aceitando o ataque do vice-presidente a ele no seu artigo, chamando o ministro Celso de Mello de irresponsável. O ministro Celso de Mello nunca foi, não é e jamais será irresponsável. É um orgulho para o Brasil o ministro Celso de Mello. Talvez o que incomode nele é que ele não se dobre a quem faz ameaças a ele, abertas ou veladas. Nós não aceitaremos os ataques ao Supremo e ao Congresso, porque sabemos que, no fundo, esses ataques não são contra nós, são contra a democracia, são contra o poder distribuído, são contra o poder do povo. Repito o que Ulisses disse:
temos ódio e nojo da ditadura e não aceitaremos qualquer medida do governo Bolsonaro nessa direção. Obrigado, senhor.